Que história é essa que o vestibular para medicina na Itália vai simplesmente acabar? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Olá, pessoas! Eu sou a Isabel, criadora do blog da Manina, e aproveita que você está aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sempre publico conteúdo para quem não tem medo de burocracia, para quem tem coragem suficiente e quer enfrentar os desafios da imigração legal, principalmente sem ter a cidadania por conta própria. Hoje é 1º de maio de 2024 e eu tô aqui toda vestida de médica para contar para vocês as últimas novidades a respeito desse projeto de lei que prevê o fim do vestibular para ingressar na faculdade de medicina em toda a Itália. Mas, no final das contas, isso é uma boa coisa ou não? Como tudo que acontece na Itália, é uma proposta simples até a segunda página e eu vou compartilhar todos os detalhes com vocês. Da onde nasce esse projeto de lei que prevê o final do vestibular para os aspirantes ao curso de medicina? A Itália, ela está sofrendo atualmente com uma falta de mão de obra, principalmente no setor da saúde, especificamente nos cargos de médicos e enfermeiros. Aí, o Congresso italiano, deputados e senadores tiveram essa brilhante ideia para estimular o ingresso de mais estudantes e, com isso, resolver esse problema, entre aspas, mas assim, na teoria vai funcionar, na prática a coisa é muito mais complicada. E por que vai ser tão complicado? Aí é que vem o detalhe e como a gente está acostumado a ouvir, o diabo ele se esconde nos detalhes. É o seguinte, o ingresso seria garantido para todos os candidatos. Atualmente, na Itália, nós temos cerca de 50 mil candidatos todos os anos e somente 20 mil conseguem ingressar na faculdade. Isso dá uma concorrência de 2,5 candidatos por vaga. É muito diferente no Brasil. No Brasil, os dados de 2022 mostram que a concorrência era de aproximadamente 20 candidatos por vaga. Então, a gente já pode concluir que ingressar na faculdade de medicina na Itália é muito mais fácil do que ingressar na faculdade de medicina no Brasil. Só que aí tem os detalhes que estão escondidos nos parágrafos mais ao final dos projetos de lei. O que acontece? Em teoria, qualquer pessoa que queira cursar medicina, óbvio, superando o ensino médio aqui na Itália e o exame de maturità, que é um pesadelo para todo estudante que está concluindo o ensino médio, tudo bem, ele pode entrar. O problema é que, ao final do primeiro semestre ou do primeiro ano, teria um exame para ver quem realmente pode continuar a cursar. E seria só passar nesse exame? Não exatamente. Diz a maioria dos projetos de lei, tá? Nós temos agora 4 propostas diferentes para serem votadas no Senado. Basicamente, o aluno ele precisa conseguir todos os CFUs. CFU significa Crédito de Formação Universitária, ou seja, passar nas 4 matérias que fazem parte da grade no primeiro semestre. E, além de passar nessas 4 matérias, conseguir uma qualificação, ou seja, estar acima da nota de corte, conseguir uma classificação nesse concurso, é como eles chamam aqui na Itália, nacional, para então conseguir continuar a cursar medicina na universidade. Eu separei para vocês alguns dados técnicos a respeito dos 4 projetos de lei que estão sendo discutidos atualmente no Senado italiano. E esses 4 projetos, eles podem ser divididos em 2 propostas diferentes. A primeira proposta, ela prevê uma revisão no vestibular, mas continuar com o número de vagas limitadas. E o segundo seria simplesmente abolir o vestibular, mas entrar com essa prova de ingresso ao final do primeiro semestre ou do primeiro ano. Na verdade, estaria só adiando. Entrando em alguns detalhes de cada um dos projetos de lei, o de número 915, de autoria da senadora Carmela Bucalo, ela não fala exatamente de terminar com um vestibular, eliminar o vestibular,
mas ela aposta principalmente na eliminação da parte de cultura geral dentro do vestibular. Essa coisa da cultura geral, ela é muito surpreendente, no mínimo. Eu vou contar para vocês duas perguntas que fizeram parte do vestibular de 2023, ok? O primeiro é: quem foi o inventor da Viennetta, que é essa sobremesa italiana? E o segundo é: qual a atitude que a Gazza voa? E aí, só uma nota, eu tava conversando ontem com meu marido me explicou que esse pássaro, ele é um pássaro muito conhecido na Itália, porque faz parte de um livro que todo mundo estuda na escola, em um determinado período, ainda no início do ensino fundamental, mas que ele tem a impressão que esse livro nem faça mais parte da grade das escolas atualmente. Mas assim, uma coisa é você conhecer o pássaro, a outra é saber qual é a atitude que ele voa. O segundo DDL, projeto de lei, ele é o de número 942, de autoria do senador Roberto Marti, e prevê totalmente a abolição do vestibular para medicina e, consequentemente, a revisão e reorganização do sistema de realização de atividades de formação universitária. Eu li esse projeto de lei, aliás, eu vou deixar aqui o link para o post no blog, se você tem paciência para traduzir italiano ou ler italiano, o link de todos os DDLs vai estar ali. E, honestamente, na minha opinião, dentre os projetos, esse é o mais vago de todos. Tem muito juridiquês e pouca coisa prática. O terceiro, de número 980, quem propõe é o senador Claudio Fazzone, e ele fala sobre eliminar o vestibular e adequar o número de bolsas de especialização e o sistema universitário. Esse provavelmente é o projeto de lei que traria mais benefícios a longo prazo, e eu vou explicar para vocês por quê. E o último, de número 1002, de autoria da senadora Slenia Scopio, propõe o aumento progressivo de médicos por número de habitantes e o ingresso na medicina com base em créditos e notas médias após o primeiro ano. Ou seja, seria mais ou menos a mesma coisa, mas sem a prova de classificação ao final do primeiro ano. Esse projeto aqui, ele tem um problema, porque ele não dá exatamente a liberdade de escolha aos alunos sobre onde eles vão estudar. Na prática, o que ela está propondo é que os alunos que estão em uma classificação mais alta, né, no ranking de notas, eles tenham a liberdade de escolher, e as cidades que têm um problema maior com a escassez de médicos receba um número maior de estudantes. Mas aí fica a pergunta, será que essas cidades tem a estrutura necessária para receber um número maior de estudantes? Eu apostaria que não. E como é que seria, em teoria, o curso de medicina a partir do fim do vestibular? Ok, vamos imaginar o seguinte: 30 de junho é uma data que o candidato a cursar medicina na Itália precisa sempre ter no calendário, que seria a data limite para fazer a inscrição na universidade, na instituição que você deseja cursar. Depois disso, durante o curso, cada aluno precisa obrigatoriamente conseguir 30 CFUs, 30 créditos de formação universitária, que seriam divididos em 8 para biologia, 7 para física médica e 15 para anatomia humana. Essa parte, ela não seria negociável. Conseguiu passar? Conseguiu todos esses CFUs? Aí viria o concurso, a prova, para você saber exatamente qual seria a tua classificação e se você poderia continuar cursando medicina ou não. Deu pau, não passei, o que vai acontecer? Existe uma segunda parte dentro desses projetos de lei que prevê que cada candidato ao curso de medicina também se inscreva em um segundo curso. Quais seriam as opções? Biotecnologia, ciências biológicas, ciências e tecnologias farmacêuticas,
farmácia, farmácia industrial, ciência do desporto, que é praticamente fisioterapia, como fisioterapia é chamada aqui na Itália. Por quê? Porque essas pessoas que não conseguiram passar nessa prova, elas teriam a opção de continuar a formação delas nesse segundo curso. E aí vem a pergunta: se você se preparou para fazer a faculdade de medicina, investiu tempo, investiu dinheiro, saiu do seu país, imigrou, será que você vai abrir mão para cursar uma coisa que você não escolheu exatamente? Isso também é complicado. Tem um segundo lado também, que seria a proposta do CRUI. O CRUI é a Conferência de Reitores, que é uma entidade que representa os dirigentes de todas as universidades aqui na Itália. E a proposta deles é um pouquinho diferente. Ela começa com um curso preparatório de duração de 6 meses, onde todas as pessoas interessadas em cursar medicina poderiam ter aulas em horários e turnos flexíveis, falando de matérias específicas, por exemplo, química, biologia, física e afins. Esse curso preparatório, ele teria início em janeiro até setembro. Isabel, mas você falou que são 6 meses. Sim, gente. Tem esse espaço de 9 meses, que é para a pessoa conseguir adequar a agenda dela e aproveitar a flexibilidade. E ao final desse curso, os candidatos eles precisam passar por um exame. Depois, os alunos que estiverem no 5º ano, lembrando que o ensino médio aqui na Itália são 5 anos, ou que já tiverem passado e superado pelo exame de maturità, que é o exame que acontece no final do ensino médio em toda a Itália, eles precisam responder um questionário de autoavaliação, que seria obrigatório, mas que poderia ser preenchido a qualquer momento, desde que fosse antes do início da faculdade de medicina em si. Esse questionário, ele serviria para entender se o candidato, se o aluno é adequado para a profissão de médico. O CRUI, ele não quer eliminar o vestibular, ele quer continuar com o vestibular, só que mudando um pouquinho o que é perguntado. Seriam 100 perguntas, sendo 25 sobre biologia, 25 sobre química, 25 sobre física e matemática, 12, 13 para cada uma, e 25 com questões parecidas com os testes psicotécnicos do Brasil. Esse seria o novo vestibular proposto pelo CRUI. E por fim, quem conseguir passar nessa prova vai aproveitar os créditos, lembra do curso preparatório? E já descontar do primeiro ou do segundo semestre, conforme for o calendário, a grade de cada um dos estudantes. É uma proposta mais realista, mas ela não responde, ela não está mais ou menos no mesmo caminho que o parlamento italiano está querendo propor. Provavelmente ela não vai para frente. Ok, agora vamos para a hora da verdade. Para nós brasileiros, essa é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Eu honestamente acho que é uma coisa péssima e eu vou explicar para vocês por quê. Para explicar para vocês o porquê que eu sou tão contra a ideia do final do vestibular, eu preciso contar uma história. Eu conheço um médico, um profissional muito qualificado, muito querido pelos pacientes, formado hoje, lógico, e no começo da faculdade de medicina, no primeiro semestre, ele teve uma situação extremamente complicada. Tempestade perfeita, problema de saúde, problema na família, dificuldade para encontrar casa, assim, um pesadelo. Moral da história, ou resumindo, das 4 matérias que ele precisava passar, ele só conseguiu passar em uma. Se fosse dentro dessa proposta que o parlamento está querendo propor, tchau e bênção. Ele não poderia continuar a cursar medicina. E aí, trazendo essa situação para nós brasileiros, que geralmente fazemos o vestibular ainda no Brasil, imigramos, tem todo o estresse de você aterrissar no novo país, se integrar com a cultura, estudar em um outro idioma. Imagina só, seria mais ou menos como você jogar fora 6 meses da sua vida, jogar no lixo, se você de repente não conseguir passar. Ah, Isabel, mas poxa vida, é só uma questão de se empenhar, se dedicar.
Não é exatamente assim, gente. Existe uma teoria aqui na Itália que o pessoal do parlamento está querendo realmente entrar em guerra com os cursos preparatórios para o vestibular de medicina. Esses cursos, eles custam aproximadamente 5.000 euros por ano. E aí, imaginem o seguinte, um aluno que tem recurso suficiente e de repente ele não fez o preparatório, ele começou a fazer o curso de medicina normalmente, ele pode usar esse recurso para investir em um tutor, em aulas particulares, todas as ferramentas que estiverem à disposição deles. É uma disputa extremamente desigual. Tem outra coisa que a gente também precisa levar em consideração, mas sem pontuar como 100% verdade. Talvez esse seja um movimento do governo italiano para privilegiar os alunos, os aspirantes a médicos, que são italianos e que já estão no país. Provavelmente, com essa mudança, eles vão desestimular os estudantes estrangeiros a virem cursar medicina na Itália. Por fim, eu aposto que não vai funcionar, principalmente por dois motivos, e eu preciso trazer alguns dados para vocês. O primeiro motivo é que, embora o número de pessoas que ingressem na universidade ele possa aumentar consideravelmente, ninguém está falando de verdade sobre aumentar o número das bolsas de estudo para o doutorado de pesquisa. Isso faz parte da formação do médico na Itália. É mais ou menos parecido com o Brasil, só que no Brasil existe a residência, a especialização. Depois dos 6 anos de medicina normal, cada profissional precisa escolher a sua especialização. Aqui na Itália é exatamente a mesma coisa. São 6 anos da faculdade de medicina, mais 2 anos do que eles chamam de doutorato di ricerca, ok? Esse é o nome. A cada ano, 12.000 alunos se formam na faculdade de medicina na Itália. Porém, existem apenas 9.000 bolsas para o doutorato de ricerca. O que acontece com esses 3.000 que ficam de fora das bolsas? Eles vão trabalhar em navio de cruzeiro, eles vão trabalhar em resort all inclusive, eles vão trabalhar cobrindo evento, eles vão para a Cruz Vermelha, mas eles não podem exercer com 100% de autonomia a profissão de médico na Itália. Já tem um buraco aí, ninguém está falando sobre aumentar essas bolsas de estudo. Primeiro motivo do porquê isso provavelmente não vai dar certo. O segundo é onde o bicho pega. Ok, eu preciso ler aqui porque tem muito número, gente. Essa proposta de eliminação do vestibular, a principal justificativa que o parlamento está usando é: precisamos combater a falta de médicos na Itália. A Itália, ela tem uma reputação muito boa com relação ao seu estudo. Tem muita gente de todos os países da Europa que vem estudar na Itália porque a qualidade de ensino aqui é reconhecidamente muito boa. O problema da Itália não é a quantidade de pessoas que estão cursando a faculdade, e sim a quantidade de pessoas que vão embora ao final da faculdade. Um exemplo aqui para vocês. Um médico, depois de concluir os 8 anos de formação aqui na Itália, ele vai ter um salário de aproximadamente 1.700 euros, já depois de descontados todos os impostos, tá? Principalmente se ele está trabalhando na ASL, e 1.700 euros, ok? Se esse mesmo médico decidir ir para a França, o salário dele aumenta para 4.500. E se por um acaso ele se dedicou a aprender alemão e a Alemanha foi o destino dele, esse número pode chegar a 7.400. Vocês entenderam mais ou menos onde é que está o buraco? Eu acho que está claro para todo mundo, na verdade. Enquanto a Itália não começar a encarar de frente esse problema dos salários, porque os salários aqui, comparando com os outros países que estão ao redor, principalmente quem é que faz fronteira com a Itália? França, Suíça, Alemanha. Gente, são países que pagam muito bem. E eles reconhecem o valor do profissional que se formou na Itália.
Enquanto o governo italiano, enquanto a sociedade italiana não começar a encarar de verdade esse problema com relação aos baixos salários, nada vai mudar. Não adianta eliminar vestibular, não adianta aumentar o número de vagas, isso não vai mudar. E todo mundo precisa ter consciência disso. Ok, esse foi mais um vídeo cheio de números, cheio de detalhes. Se você ficou até o final, eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Peço para você deixar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário. Também pergunta aqui. O pessoal está começando a deixar pergunta, interagindo com a galera que está seguindo o canal. E tem outra coisa, gente. Eu vi no Analytics do YouTube, 82% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas. Se inscreve aí. Vai, clica. Agora. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o post do blog, com todos os detalhes. Se você está curioso, quer ler os DDLs, quer entender exatamente todos os pontos dessa proposta, eu tentei ser o mais sucinta possível aqui no vídeo, porque tem muito detalhe, a gente está falando de burocracia extremamente pesada, mas se você se interessa de qualquer forma e quer se aprofundar no tema, vai lá, clica no link. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada e, como sempre, o engajamento de vocês é muito importante, é o gás que eu preciso para continuar fazendo esse tipo de conteúdo para compartilhar com vocês. Até a próxima, arrivederci!